Como funciona essa história? O Design Thinking ele é uma abordagem, uma metodologia criada pela IDEO focada no design. Então, utilizava os processos de design para aplicar a alguma coisa. E eles fizeram esse modelo, Design Thinking para educadores, adaptado para a área da educação, para facilitar, para utilizar soluções vindas dos próprios educadores. Então, existe uma mistura aqui entre especialistas, pessoas da área do design, especificamente, e educadores para a criação de um modelo, para a criação de uma abordagem, de uma forma de aplicar isso. Eles basearam essa abordagem em 4 grandes campos, né? Principais campos. Os campos do currículo, okay? De todas as abordagens relacionadas a currículo, as questões espaciais envolvendo a escola, envolvendo a educação, okay? E espaciais pode ser tanto espaço virtual quanto espaço físico. As ferramentas de utilização dentro do espaço da educação. E eu vou falar espaço da educação para a gente não ficar focado em escola, porque a educação também é bem mais ampla, né? E a questão do sistema, do fluxo, de como as coisas funcionam, entram as questões das gestões aqui, por exemplo. A IDEO é um escritório de inovação que fica na Califórnia, e ele é considerado um dos maiores escritórios de inovação do planeta. Assim, eles desenvolvem produtos e processos, no caso metodologias, no caso métodos, focados nas áreas humanas, de resoluções de questões bem complexas, e no caso do design thinking para educadores. O design ele sempre se preocupou com os processos metodológicos para o desenvolvimento de qualquer coisa, seja na área visual, seja na área de produto. Na década de 60, houve uma das grandes vertentes do design foi a questão do design participativo, do design com uma preocupação científica na construção dos seus objetos, das coisas. Na década de 80, uma das grandes forças que aconteceram de mudança do processo de design foi a consideração das reflexões cognitivas dentro das relações do usuário como centro do processo. Então, o design como profissão sempre se preocupou com o usuário para desenvolver qualquer coisa. Já na década de 90, uma das grandes forças que aconteceram foi o design estudar o próprio design. Então, seria o meta-design. Então, é o design criando modelos, abordagens, metodologias para trabalhar com as questões do próprio design. E aí os processos metodológicos ganharam muita força. Isso na década de 90. Muitas forças. E foi aí que um cara chamado Richard Buchanan, ele, pela primeira vez, num artigo científico, ele colocou a palavra design thinking, esse pensamento de design como algo que transforma. E aí, nos anos 2000, começaram a aparecer uma série de escolas, uma série de manifestações e tal, relacionadas a esse pensamento. Um deles foi na D-School, que é a faculdade de Stanford focada em Design Thinking. Então, é uma faculdade com cursos só direcionados para esse tipo de abordagem. O Fórum Econômico de Davos, em 2006, teve uma relevância também dentro dessa história, porque foi a primeira vez que as áreas econômicas levaram em consideração o design como um elemento transformador de negócios e transformador também das áreas de inovação social. Então, o pensamento do design, especificamente, ele é uma abordagem para a solução de problemas centrada no usuário, aumentando o potencial de sucesso de um projeto, né? Seja ele qual for. E existem 3 etapas importantes do design thinking, né, fundamentais do pensamento do design para que ele aconteça. O primeiro deles é você trabalhar questões empáticas. Um outro ponto que é bem importante é a questão colaborativa, né? A colaboração dentro do design thinking é fundamental para que as coisas aconteçam, né? As equipes precisam ser trabalhadas, precisam ser engajadas, elas precisam estar dispostas a colaborar para que o processo aconteça. E o que a IDEO fez nesse material Design Thinking para Educadores? Ela olhou para essas 3 etapas básicas do Design Thinking e criou um material detalhado olhando para a realidade da escola e do educador. Em vez de 3 linhas básicas, ela detalhou em 5 linhas básicas. Então, a empatia, por exemplo, ela cabe aqui dentro da descoberta.
que esse gráfico, o que esse gráfico traz? Ele mostra os momentos divergentes, quanto mais informação, quanto mais pesquisas, observações forem feitas, e, ao longo dos processos, a gente vai afunilando para chegar ao projeto, à solução daquele desafio que a escola tem, o professor tem, o grupo de gestores tem. A interpretação e a ideação, ela pode ser interpretada como um desmembramento daquela etapa da colaboração, que você faz a entrevista, faz a observação com o público a que o seu projeto ou que o seu desafio está relacionado, e você tem um momento de interpretar esses dados. Depois desse momento da interpretação, você tem a ideação, quando as pessoas do grupo vão começar aquela etapa do brainstorm, de gerar ideias. Quanto mais ideias, melhor, para chegar a uma ideia que vai ser experimentada. O Instituto, que é o Instituto Educa Digital, uma das nossas áreas fortes são os recursos educacionais abertos. O que significa? Qualquer tipo de material que esteja disponível numa licença aberta, que são as licenças, as mais conhecidas são as licenças do Creative Commons. O que a gente está falando aqui, de maneira muito rápida, né? Mas o que a gente está falando aqui é da mudança de um modelo mental, a mudança de mindsets. Existe uma frase que eu acho muito legal, quando fala de design thinking, mesmo pensamento que eu uso para encontrar o problema não pode ser o mesmo pensamento que eu uso para procurar uma solução. Dentro desse pensamento que eu estou falando, um pouco mais específico, existem duas maneiras da gente trabalhar os processos de inovação, da forma de modelo de pensamento. Um é o pensamento divergente, onde eu crio escolhas, e o outro é o pensamento convergente, onde eu seleciono, eu faço as escolhas. No gráfico, ao longo desse processo metodológico até a fase da evolução, como a Priscila mostrou, você vai trabalhar constantemente esses dois pensamentos. Ora, você tem processos divergentes, que é quando ele abre as possibilidades, e outrora você tem processos convergentes, que é quando eu faço as escolhas. Então, o que o Design Thinking oferece para educadores? A ideia é colocar os alunos participando, inclusive, dos processos de como trabalhar melhor um determinado conteúdo curricular. É possível fazer. E os alunos podem trabalhar juntos, e isso pode ficar motivador para esses alunos. E engajando os estudantes, né? E falando a colaboração, a diversão, o processo ser divertido, estimulante, motivador. Formas de você engajar os estudantes da sala de aula, isso num processo de sala de aula. A gente tem também a autonomia dos educadores, dos próprios gestores de uma escola, decidirem juntos, num processo de design thinking, como resolver problemas, seja de como eles podem colaborar melhor, como eles podem ter espaços mais efetivos de troca, como é possível envolver a comunidade mais na escola, e aí trazer pessoas da comunidade também, criar esse grupo para que eles mesmos olhem para a realidade deles e como poderiam solucionar esses problemas. Bom, e agora a gente vai fazer uma experimentação, uma vivência com vocês. Vamos lá. A gente vai fazer uma primeira brincadeira, na verdade, para fazer um teste aí desse processo do Design Thinking, que é a primeira fase, a fase 0, que é como descobrir um desafio, fazer as palavras certas de maneira colaborativa. A primeira coisa que vocês precisam fazer vocês têm post-its na mesa, canetinhas, certo? Vocês têm post-its na mesa, vocês têm canetas, pode ser também. É legal colocar uma ideia por post-it, para depois a gente poder reorganizar isso. E vocês vão colocar isso daqui, ó. Relacionado, e aí para criar um contexto único para todo mundo, para não ficar uma loucura, relacionado àquela frase que a gente colocou no primeiro momento do nosso dia. Eu vou deixar ela já aqui exposta para vocês ficarem observando. Mas, baseado nessa frase, eu quero que vocês escrevam quais são os sonhos de vocês. Sejam mais aspiracionais, sejam menos concretos nessa fase. Coloquem aquilo que vocês imaginam que poderia existir dentro desse contexto dos ferramentais, das metodologias, dos materiais. Agora a gente vai para uma segunda etapa, para essa construção. Eu vou dar o mesmo tempo, para ficar equilibrado e tal, para vocês não ficarem muito sonolentos. Onde vocês vão fazer agora os pesadelos em relação a isso.
O que a gente entende como pesadelo? O próprio nome já diz. As coisas que podem melhorar. Né? Aquilo que vocês veem em relação à frase, né? Quer dizer, aquele contexto ali que foi apresentado no início do nossa atividade. Quais são os grandes pepinos? Quais são os grandes pontos que vocês veem que podem ter uma melhoria? Eu preciso que vocês transcrevam essa matriz. Não precisa ser retinho, pode ser tortinho, não tem problema, relaxa. Mas precisa fazer aquele gráfico ali, ó. Exato. Num campo, vocês colocam os sonhos de todo mundo, ok? Do outro lado, vocês colocam os pesadelos. E embaixo, vocês podem fazer, e aí podem fazer agora coletivamente, todo mundo falando, como podemos resolver algumas questões que vocês colocaram. O desafio que a gente vai construir agora, que cada grupo vai construir um desafio a partir daquele contexto, a partir dos sonhos e pesadelos que pontuou nos post-its, precisa ser um desafio concreto, possível de ser solucionado depois, claro, num processo. Imaginemos que esse desafio vai ter uma continuidade, um processo de design thinking todo. Aqui a gente vai construir esse desafio. E aí vocês vão experimentar, vivenciar o quanto a construção do desafio, ter ele claro, ele é fundamental para a gente conseguir implementar o design thinking. Bom, nosso grupo teve um pouco de tudo. Na parte de sonhos, teve a questão de infraestrutura, né, que o professor muitas vezes não tem acesso, a questão de discussão, de ouvir a voz do professor, que ele muitas vezes não participa nessa questão, parte de treinamento, participação das famílias nesse processo também, não só ficar na mão do professor a escolha do material. Deixa eu ver o que mais aqui. Mais importante, os salários, condição de modo geral, tanto de infraestrutura da escola como de infraestrutura para ele trabalhar. Tá? Estou falando meio rápido. E os pesadelos, até participação de fundações, institutos empresariais que estão aqui presentes, poderia ser uma alternativa para reconhecer e valorizar esse professor. Abertura de espaços com os diretores para que os diretores escutem mais os professores, que muitas vezes os diretores escolhem os materiais, o coordenador pedagógico e o professor é uma coisa mandatória. Rede de troca de experiências também teve bastante. Infraestrutura. Quer dizer, ele se misturou um pouquinho no nosso. Tá? E o que a gente vê como desafio? Uma coisa mais, de uma certa maneira, micro e macro, foi um pouco dividido. Como podemos tornar o processo educacional realmente participativo e colaborativo? Dando voz ao professor participar dos CAIs, para quem conhece, que é o Conselho de Administração Escolar, que é uma grande alternativa para a escolha desse material. É uma discussão da sociedade, então é uma coisa bacana, porque a pessoa que está representando o prefeito vai estar falando, olha, é muito lindo a sua vontade desse material, mas a gente não tem verba. Então, eu acho que tem um alinhamento aí de expectativa e realidade e políticas públicas, que ele tem que participar das políticas públicas para estar escolhendo o material mais adequado. Eu fiquei só tirar uma dúvida bem rápida. Lógico. Quando você fala aqui material só didático, né, que eu não lembrava, o transversal não é o caso. Aqui é mais, porque o transversal também é uma coisa que eu pensei no transversal também. Por que os transversais, os temas transversais têm que ser iguais para todos? Não. Cada escola, não é nem cidade, tem um problema. Às vezes, uma escola em periferia tem um problema de droga. Então, vamos estar trabalhando um material pedagógico de um tema transversal de prevenção, alguma coisa. O outro já é sexualidade, que tem um problema sério lá de meninas grávidas. Então, também trabalhar com a realidade. E o professor sabe em sala de aula o que está acontecendo. Obrigada. Bom, a gente procurou primeiro agrupar os sonhos, né, o que tinha de similar entre os sonhos, e a gente encontrou dois núcleos. Um que trabalha que pensou muito na formação dos professores, na situação do professor, e um outro núcleo muito preocupado com o material didático em si. Né? Então, o sonho ele circulava entre essas duas questões. Legal. E o pesadelo, por incrível que pareça, também. Né? Foram aparecendo situações que impediam o desenvolvimento de materiais dinâmicos, versáteis, né?
e, ao mesmo tempo, uma preocupação com que o professor e todos os atores, né, da educação fossem ouvidos, né, tivessem representados também. Então, essa representação de todos os atores, a participação do professor, o entendimento do local e, mais uma vez, a questão de desenvolver um material didático. Legal. Bom, aí o que virou, né? O desafio é transformar a escola por meio da utilização de materiais mais versáteis e dinâmicos, envolvendo todos os atores, educadores, alunos, pais, especialistas, governo, e que esses materiais atendam às especificidades locais e influenciem políticas públicas. Quer dizer, a ideia é você fazer algo no pequeno, você começar a desenvolver um material que ele tem essa possibilidade de mudança, essa possibilidade transformadora e que consiga influenciar uma política pública abrangente. Sensacional, Solange, muito bom. Por fim, eu acho que a gente tentou aqui de uma maneira muito rápida fazer com que vocês experimentassem uma etapa de tudo, que é a etapa 0, que é essa descoberta do desafio, mostrar para vocês a importância do processo empático, colaborativo e de discussão para a construção desses desafios, e com grupos tão heterogêneos, o que é muito rico. E aí a gente coloca essa frase que eu acho que ela é muito interessante, de aceitar a falha, aceitar o erro como parte do processo, é uma coisa muito importante, porque, às vezes, na hora de uma discussão dessa, a gente tem medo de errar, então a gente vai muito filtrado para fazer as coisas. Colocar uma ideia no post-it, às vezes ela vem com muito filtro, ela precisa do olhar do outro, e o processo de design thinking ele tenta romper isso justamente para você alcançar as reais necessidades das pessoas, no caso do universo da educação. Ok? Muito obrigado e obrigada. Muito obrigada.